Você não força. tinha, você não tinha nenhuma ressalva que eu ia falar, velho? Fascinante. É, cara, tá, eu concordei plenamente. Eu gosto demais dessa imagem. Que Eu é, tava procurando a dele caindo pra colocar naquela primeira. eu gosto demais dessa imagem do Yoda só na vibe, assim, só feeling the vibe. A sensação que você tem é de que ele tá ouvindo um reggae. Ele tá, tipo, e tem algumas pessoas que lidam com a força, que interagem com a força e que sentem a força sim. Tem espécies que são sensíveis à força, que veem a força como uma canção. Tem gente que vê como outras coisas. Né? A força, eu acho um dos conceitos mais interessantes do universo Star Wars para mim é a força. Pré-midichlorian. Pré-midichlorian. Porque a força era o que dava o caráter mais fantástico a, a Star Wars desde o começo. E aí, eles chegam na trilogia dos prequels e falam: beleza, a gente quer uma explicação científica para isso. E ninguém pediu isso. Não existia uma demanda de absolutamente ninguém sobre isso. A premissa básica era: caralho, existe uma força, existem pessoas que são mais ou menos talentosas, nascem com mais ou menos relação com isso. E existem pessoas que treinam a vida inteira para serem capazes de manipular essa energia que existe no mundo, uma grande energia cósmica que existe no mundo. E algumas pessoas aprendem a manipular essa energia e elas tem gente que aprende a manipular de um jeito, tem gente que aprende a manipular do outro. Eles não concordam sobre qual é o jeito correto e eles vão brigar usando uma espada de luz por causa disso. É isso. Então assim, a força é um conceito que para mim é muito interessante porque para quem joga RPG, a sua resistência é muito menor sobre isso. Então, assim, você joga D&D, ninguém para te explicar de onde vem a energia que o seu mago usa. É uma energia que tá aí no mundo, irmão. Ele conjura a energia do plano material, uma energia que existe para manifestar alguma coisa e fazer uma alteração de realidade de alguma maneira. Sei lá, eu acho que virtualmente nenhum nerdola que jogava RPG, que jogava, tava ali conhecendo o Dungeons and Dragons no mesmo período, chegou pra assistir Star Wars e falou: pô, mas os caras não vão dar nenhuma explicação de onde veio isso. Nenhum deles. Porque pra gente é um conceito que, ok, existe. Tá tudo bem. Aí os caras vieram e falaram: não, midi-chlorian, porque toda a vida surgiu depois dos midi-chlorians. Alguém, nem o nome, os caras não se deram nem ao trabalho de pensar num nome que não seja tão parecido com mitocôndria. Ah, porque surgiu essa célulazinha aqui que consegue interagir com a força cósmica que existe em toda a galáxia e ele manifesta isso na forma de força da vida e isso deu origem a toda a vida na galáxia e tem gente que tem mais midichlorians e por isso eles conseguem sentir a força e lidar com a força e ter uma capacidade maior, tipo, caralho, velho. Do nada virou Dragon Ball a parada, os malucos com óculinho calculando lá quanto você tem de Ki num número e deu mais de 9.000 midichlorians. Esse é o Não treinamento, né? precisava disso. Tipo, não precisava disso, velho. Era uma coisa. O conceito de força, se você ignora midichlorians, se você esquece, e dá pra fazer isso, é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão poética, de certa maneira, quando eles falam isso, como as espécies lidam com isso de maneiras diferentes. Eles têm nomes diferentes pra força. Tem gente que é force sensitive e nem sabe. Tem gente que aprende, treina a lidar com isso e nem sabe. Os caras, as bruxas do, do Anatomia. planeta lá, da Altomir, que não são usuárias da força, mas conseguem lidar com a força. Elas são usuárias, mas não da maneira tradicional. Elas têm uma magia em que manipula. Caralho, tipo, você tem tantas coisas. E novamente, comparando com RPG, isso é tão natural pra gente que eu olho e falo: por que vocês se deram ao trabalho de criar um conceito que ninguém liga, que ninguém se importa, que todo mundo odiou? Entendeu? Tanto é que eles abandonam isso. Eu acho que eles não voltam a falar sobre isso. Nunca mais. Em nenhuma outra série ou filme, depois da trilogia original, chega alguém e fala: não, vamos medir os midi-chlorians dele pra saber se tá, tipo... O Grogu tá lá e ninguém tá fazendo, ninguém tá tirando o sangue do Grogu pra saber se ele tem a capacidade ou não de fazer as coisas. E tudo bem. E ninguém fala: nossa, que absurdo, eu gostaria de saber qual é o valor de midi-chlorians do Grogu pra saber se ele tem potencial pra realmente ser o novo Yoda. Tipo, caralho, esquece. Então, assim, eu recomendo fortemente para quem narra dar uma lida no material, no lore que tem sobre a força e falar: cara, que conceito massa,
Que conceito foda de você ter uma energia cósmica que alimenta uma energia vital e que as pessoas que treinam conseguem sentir e com isso elas são capazes de interagir com essa energia em outros seres, de interagir com essa energia no mundo, de utilizar essa energia de uma maneira efetiva. Isso é tão RPG na minha cabeça, isso é tão D&D, isso é tão cenários mágicos, que na minha cabeça eu falo, velho, vai nessa. Só usa, entendeu? Nos filmes clássicos, o Obi-Wan explica pro Luke que é uma energia que permeia todas as coisas do universo. Todas as coisas vivas e todas as coisas inertes. As primeiras cenas do Império com os oficiais, né, em reunião, o Darth Vader tá lá e o cara fala assim, como se essas coisas dessa sua religião antiga nos assustasse. E aí ele vai e enforca um lá, só que ele não dá cabo. Ele só dá uma enforcadinha que é pro cara ficar esperto. Então você É só vê, pra falar, então, eu sou um clérigo. tipo Deixa eu te mostrar o isso. que acontece quando você é um clérigo no mundo em que Deus existe. Então o lance é esse, é como se fosse realmente uma religião, cara. Eles acreditam numa energia, numa força que une tudo que está no universo e eles conseguem manipular essa força e estudam para isso. Sim. Então, teoricamente, qualquer um pode, desde que você treine para isso. Tanto que a gente vê no Rogue One o cara que não é usuário da força lá, o cego, que aquele personagem é fantástico. E ele confia na força, a força vai guiar e ele vai, parceiro. Ele vai fazendo as coisas que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele vai ele sente, ele tenta, ele de alguma maneira ele assimila esse conceito, essa energia para ele. E isso é legal. No Visions, eu não sei se é no primeiro ou no segundo, tem um episódio que o androide quer ser, um robô quer ser um Jedi. O sonho dele é ser o Jedi. Então, a questão é exatamente essa. O que é preciso para que a força te ajude? O que é preciso para você influenciar as coisas através da força? É um episódio fantástico, cara. Fantástico. Então, assim, é uma coisa mística. Quando ela tá no caráter do misticismo, você tem a aceitação sem regras. As magias de Gandalf não tem regras, cara. Às vezes ele faz, às vezes ele não faz. Ah, ele é super poderoso. E aí o que ele vai? Relâmpagos e raios? Não, cara, às vezes faz uma luzinha aqui, chama uma mariposa ali. Então é assim que funciona. Mas quando o pau quebra, é ele que tem o escudo cromático lá que barra a espada de fogo da criatura das trevas lá, cara. Então, assim, existe esse misticismo. Se você põe regra, a coisa para de funcionar. É por isso que tem muita gente como eu que é meio que insatisfeito com as regras de magia. Porque ela fica muito aquém, ela deixa de ser algo fantástico e passa a ser algo de eu vou bater com a espada, eu vou soltar uma bola de fogo. Entendeu? Ela vira um recurso de mecânica de batalha e não um recurso de enredo, de cenário, uma coisa que engrandece a história. E no Star Wars, primordialmente, ela era para engrandecimento da história. Depois, o episódio 1, ele dá aquela freada. Não, peraí, que o que faz o Jedi ser o Jedi é o tal do midi-chlória. Nossa, igual o Skyrim falou, é mais de 8.000 desse menino. Poxa vida, cara. Você tá quantificando fé. Não, é Entendeu? porque o meu problema nesse caso é porque, assim, tem todo o debate feito sobre o escolhido. Ah, o escolhido, o escolhido, o escolhido, existe um escolhido, não sei o que e tal. E aí você vai falar assim, tá, beleza, o que que torna ele escolhido? Ah, não, ele tem um pouco mais de células. É, É é. isso. O que que ele é Ele é escolhido? Ah, AB aleatoriamente. positivo, ele é AB positivo. Aleatoriamente ele tem mais células disso aqui do que uma outra galera e tal. Ah, pô, bacana, cara. Que legal, que história interessante pro escolhido. É tipo o Neo do Matrix, o que que é? Ah, não, é porque ele tem um pendrive massa. Nasce de 2 de abril, Pô, né? Nasci de 2 de abril. é... Não, é porque ele fez robótica no ensino fundamental. Ah, então tudo bem. Caralho, pelo amor de Deus.